Já de volta e o nosso tema agora é saúde. Pois é, um tema que interessa principalmente nós mulheres, né? Em sentido contrário ao da lei da gravidade, as veias das nossas pernas são responsáveis por levar o sangue que circulou pelo corpo de volta ao nosso coração e dali para os pulmões. E para que possam exercer essa função, dentro delas existem pequenas válvulas, né, que regulam o direcionamento do fluxo sanguíneo. E sob determinadas condições, porém, essas válvulas se desgastam. E o resultado, a pressão nas veias das pernas aumenta e elas podem dilatar e se deformar. São o que chamamos então de varizes, né? Muito conhecidas as varizes por grande parcela da população. Mas para explicar direitinho para a gente o que são varizes, os tratamentos, como prevenir, né? Eu recebo aqui hoje a doutora Idália Antônia, ela que é angiologista. Doutora Idália, bom dia, bem-vinda, viu, aqui à Manhã da Piedade. Bom dia e muito obrigada pelo convite. Eu falei de uma forma bem genérica essa questão das varizes, né? Queria que você explicasse melhor para quem está em casa, né? O que é, na verdade, o que vem a ser essas varizes? Bom, varizes na realidade é uma alteração do vaso onde ele se dilata, se alonga, né? E passa a ter uma certa tortuosidade. À medida que isso acontece, esses vasos se tornam um pouco ineficientes, às vezes com alguma pouca função, às vezes já sem função nenhuma. Agora eu falei da questão das pernas ali na abertura, mas varizes elas podem aparecer em outras partes do corpo também, né, doutora? Sim, teoricamente sim, né? Em qualquer veia do corpo, essa veia pode vir a dilatar, né? A ficar tortuosa, como é o conceito mesmo de uma varize. Mas existem lugares de preferência. Os lugares, o mais comum deles são os membros inferiores, mas você pode ter também no plexo espermático, né, a varicocele no homem, você pode ter na pelve, além da pelve, esôfago, estômago e alguns outros lugares também. Esses são os mais comuns. Os mais comuns, né? Doutora, e quais são os fatores, os principais fatores de risco aí para o surgimento das varizes? Os principais fatores de risco são as gestações, a terapia de reposição hormonal na menopausa, o uso de anticoncepcional conjugado. E no caso desse anticoncepcional, às vezes existem patologias onde eles são necessários, né? Então, não é somente uma opção da mulher, às vezes é necessário fazer o uso. E com isso gera esse fator de risco, o anticoncepcional. A gente está falando das mulheres, mas homens também podem ter varizes, doutora? Sim, mas as varizes são mais frequentes em mulheres, na proporção de 1 para 4. 1 para 4? A cada 4 mulheres, um homem tem varizes, né? Então, realmente é mais frequente no sexo feminino. Questões genéticas também influenciam aí nessa questão para o surgimento de varizes? Sim, na realidade, ela é contestada essa causa de varizes, a hereditariedade, ainda ela é contestada em alguns estudos. Entretanto, o que a gente percebe é que é muito, muito comum a história familiar de um paciente tendo varizes, consequentemente, os filhos, os netos terão varizes, sim. Agora, tem como a gente falar em prevenção? Tem alguma atividade, algo que possa ser feito principalmente por nós mulheres, né? Que somos mais afetadas, então, para prevenir essas varizes? Olha, varizes não é uma doença de cura, ela é uma doença de controle, como diabetes mellitus, a hipertensão arterial. Você pode fazer sim, adquirir bons hábitos, uma boa alimentação, porque com isso você evita a obesidade, você pode... além desses bons hábitos, é necessário que você saia do sedentarismo, né? Faça uma atividade física regular para manter a musculatura rígida e também o tônus da parede das veias. Então, é o que a gente pode fazer de uma maneira geral. Porque em relação à hereditariedade, não há o que se fazer. Né? Não há o que se fazer. Agora, por exemplo, quem já tem essa tendência na família ou aquelas mulheres que já têm o problema, né, em relação à atividade física. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que tem algumas atividades que há restrições. Existe isso? Tem algum tipo de atividade que a pessoa não pode fazer? Não é que não pode, né? Que ela deve evitar. Existem sim.
Como no início da sua fala, você estava dizendo a respeito das válvulas que existem nos membros inferiores para que o sangue seja bombeado de volta para o coração. Então, existem algumas atividades que causam impacto e essas atividades que causam impacto estragam as válvulas, né? Porque aumenta a pressão e também a velocidade do fluxo. Então, o que acontece a partir disso? Essas válvulas se arrebentam e aí você terá as varizes. Então, atividades físicas como corrida, step, todas que você pula muito, sabe? Crossfit, que agora está tão na moda, né? Exato, que você faz um exercício de impacto em relação às pernas, sim. Essas atividades provocam varizes. Então tem que ter um certo cuidado. Mas caminhada, musculação, existem tantas modalidades, né? Exato, fazem natação muito bem. é um ótimo exercício, Também, né? natação. Tanto aeróbico quanto muscular, né? Então é um ótimo exercício. Agora, e os tratamentos? A partir do momento que apareceu ali uma varize na perna da pessoa, ou enfim, em alguma parte do corpo, qual é o caminho para definir aí qual o tratamento mais adequado? Olha, a história de um tratamento adequado é uma coisa difícil de te dizer. Existem hoje diversos tratamentos. Entretanto, assim, não existe aquele tratamento ideal, aquele tratamento que serviria para todas as pessoas. Isso não existe. Existem várias técnicas, né? E essas técnicas, muitas vezes, elas são usadas de uma forma conjugada. Então, eu costumo dizer que o paciente e o angiologista, eles têm que montar uma parceria para a gente administrar qual seria o melhor tratamento para aquela pessoa. Porque isso varia de paciente para paciente, isso varia de tonalidade de pele de um paciente para outro. Até a tonalidade, então, interfere? Interfere. O laser, por exemplo, é uma técnica que aqui no Brasil, diferente da Europa, é uma técnica ainda que se tem um pouco de dificuldade, porque o brasileiro ele é pardo, né? Por natureza, assim, ele é pardo. Então, a melanina presente na pele do brasileiro faz com que manche. O laser, esse é uma das grandes falhas assim. É um desafio ainda, né? Isso, em relação ao uso do laser. Para fazer esse tratamento com laser, eu acredito. E as aplicações que a gente ouve tanto falar, né? Que as mulheres sempre falam, tenho que fazer uma aplicação ali na varize que surgiu. Em minha opinião, as aplicações ainda são muito bem-vindas, sabe? Em relação a custo e em relação à efetividade mesmo. O laser, muitas vezes, tem que ser complementado com as aplicações. Tá, é aquilo que você falou, um complemento. Pode ser um complemento, por isso que eu estou te falando de técnicas conjugadas. Agora, a quantidade de aplicações, aí vai depender da situação de cada paciente? Depende da situação de cada paciente. Tem pacientes que entram no consultório e te perguntam assim, quantas aplicações? Não tem. Primeira pergunta, né? Já que o paciente deve fazer. Acho que é relacionado ao custo também, né? Aí te perguntam isso, mas a coisa funciona mais ou menos assim. Em você, eu injeto uma determinada quantidade, pode secar da primeira vez, né? Como pode não secar. E em mim eu injeto a mesma quantidade e pode acontecer numa única sessão desaparecer. Cada organismo reage de uma forma. Cada organismo reage de uma maneira. Não tem jeito. Esses procedimentos, o paciente que vai passar por um procedimento desse como aplicação, ele vai sentir dor, doutora? Essa é a dúvida que muitas mulheres têm também, né? Olha, a questão da dor é muito relativa, né? Existem pessoas que têm uma sensibilidade maior, outras não, outras já suportam mais a dor. Não existe como a gente dizer que não existe um desconforto. Desconforto existe em todas as técnicas. Porque é um procedimento, né? Em todas as técnicas você tem um desconforto. Mas em relação a dizer que é dor, varia mesmo de pessoa para pessoa. E as varizes, né? Suponhamos ali tem uma série de varizes em determinada região. Foi feito o tratamento, seja aplicação com laser ou complementar, como você disse. Elas podem reaparecer no mesmo lugar? Então, deixa-me te explicar uma coisa. Você fala varizes de uma forma bem comum, né?
O que são varizes? As varizes, esses microvasos que apresentam, eles têm um nome até muito bonito, eles chamam telangiectasias. Isso não são varizes ainda. E a gente acha que são varizes, todo mundo denomina Chama de como varizes. Varizes é uma veia que se torna dilatada com mais de 2 milímetros, tá certo? E a cor fica azulada, é isso? Fica azulada. Uhum. E aí os vasinhos, essa pressão dessa varize ao longo do segmento da perna, aumenta também a pressão na pele e aí arrebentam esses vasinhos que também. São mais vermelhinhos. Isso, são fininhos, que vermelhinhos. São bem fininhos. Uhum. Né? Aí, no caso, essa veia, né? Para quem está em casa entender melhor, essa varize, né? Que está azulada. Feito a aplicação, feito o tratamento, ela pode voltar? Pode voltar aquele problema ou não? Quando se diz em relação à aplicação, muitas veias dessas, elas não ficam com um bom resultado com a aplicação. A aplicação pode até prejudicar, causar uma mancha ali. Muitas vezes a gente precisa avaliar se não é necessário ali uma cirurgia, ou uma espuma, ou um laser, né? Em alguns casos, então, a indicação é até um procedimento cirúrgico. Até um procedimento cirúrgico. E é comum? Bastante comum? É tranquilo o procedimento? Sim, é uma cirurgia simples, porém demorada. Ela é demorada porque aqui no Brasil, todos nós angiologistas procuramos também trabalhar o lado estético. Porque a mulher brasileira, a gente mora num país tropical, então a menor incisão agrada mais e na menor incisão você tem um trabalho maior para retirar essas varizes. Imagino que tem que ter também um cuidado pós-operatório. Sim, sim. Que é, não sei, talvez evitar esforço físico. Na realidade, os cuidados são evitar esforço físico e a exposição ao sol, né? Pelo menos um período de 90 dias, você deve ficar distante do sol. Tá. Para Bom, não antes da manchar. gente finalizar, então, qual que é o primeiro sinal que a pessoa deve ficar atenta e procurar um especialista para tratar desse problema? Bom, a pessoa pode ficar atenta em relação ao cansaço das pernas, né? A dor que a pessoa tem, que é uma dor em peso, que de manhã é tranquilo e no final do dia se torna maior. E normalmente melhora com o repouso, que você, elevando as pernas, melhora com o repouso. E outro cuidado que você deve ter é o surgimento mesmo de uma veia ou de um vasinho desse, como a gente comentou. Olhando aquilo ali, deve-se procurar o angiologista. O quanto antes, O né? quanto antes. Tá certo. Doutora, muito obrigada por ter vindo conversar conosco e volte mais vezes, porque esse é um assunto que a mulherada tem muita dúvida mesmo. Então, tá certo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez. Estamos sempre à disposição. Bom dia. Bom Viu? dia. E você aí de casa, continue conosco. Vamos para mais um rápido intervalo, mas é bem rapidinho, viu? Eu volto já já com a Manhã da Piedade.